está abençoando a sua vida, irmão. Um abraço também para nossa irmã vovó Laura e aos filhos, né, que estão aniversariando hoje. O filho Marcelo, que está aniversariando hoje. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Te dando um dia de muita paz e muita felicidade. Estamos com o programa Estudando a Palavra de Deus e estamos no livro de Josué. Como o trabalho aqui é estudar a Palavra de Deus, então a gente vai ter que estudar a Bíblia toda. E estamos no livro de Josué, do Antigo Testamento. É o 6º livro da Bíblia, né? E nós iremos fazer um resumo do capítulo 4 ao capítulo 5. No capítulo 4, você que está com a sua Bíblia em casa, abra ela no livro de Josué, no capítulo 4. E um breve resumo nós iremos fazer aqui. O que é que diz aqui no início do capítulo 4? As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. A gente sabe que para chegar até o caminho de Canaã teria que passar pelo Rio Jordão. E o Rio Jordão era extenso e profundo, né, em certas partes. E Josué precisava atravessar o rio para chegar ao outro lado da margem e caminhar até a terra prometida. Então Deus, em diálogo com Josué, fala: tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor Josué, dizendo: tomai o povo por 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes, os pés, tomai 12 pedras e lavai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que colherá dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhe: passai adiante a arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos, o futuro, perguntarem, dizendo: que vos significa esta pedra? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ele, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memória aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras por meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento e a depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes, que levaram a arca da aliança. E ali estão até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levaram a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. E passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gadé e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença do todo o Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida,
como havia respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puserem na terra seca, as águas do Jordão se tornarão ao seu lugar, e corriam como de antes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo do dia 10 dos primeiros meses, e acamparam-se em Gibal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou a Josué em coluna em Gigal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Farei sobre os vossos filhos, dizendo: Israel pousou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passeis como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais o Senhor vosso Deus todos os dias. Este é o capítulo 4. Então, aqui Josué recebe ordem de Deus para que recolha as pedras e depois essas pedras sejam colocadas em cada tenda de cada tribo. E no dia a arca teria que passar à frente para que o Jordão se abrisse. Por que a arca teria que ir de frente? Logo 40 mil homens de frente, depois junto com a arca abriria o mar, abriria o rio Jordão para que todos passassem. Por quê? A arca tinha a presença de Deus. A arca era Deus presente ali no meio daqueles homens, daquela tribo. E para que o rio Jordão fosse aberto, teria que primeiro Deus ir em frente, caminhando com eles. E hoje, nos dias de hoje, não é diferente. Para que sua vida possa andar na presença de Deus, é preciso que você caminhe na palavra, caminhe nos ensinamentos de Jesus, e Deus vai na tua frente, abrindo todos os caminhos, abrindo todas as portas para a tua vida. Então, o que aconteceu naquela passagem do Rio Jordão, com a liderança já de Josué, porque Moisés havia morrido, e com a liderança já de Josué, Josué separou 12 homens das tribos. Quem são essas 12 tribos? Todas das descendências de Jacó. Todos dos filhos de Jacó. Então é importante que a gente veja que aquela descendência de Jacó ficou pelo deserto, morreu. Mas os filhos continuaram tomando conta. Então, foi separado como Deus ordenou. E Josué, em nenhum momento, questionou o que Deus tinha falado para ele. E ele fez justamente o que Deus mandou. Aqui mostra também a obediência, que eu tenho sempre falado. Deus não quer nada de você porque a gente não tem, nem eu, nem você, nem ninguém tem o que oferecer a Deus, a não ser o nosso louvor e a nossa gratidão por Ele todos os dias nos dá a vida. A gente somos dependentes de Deus em tudo aqui na terra. Nós somos dependentes de Deus aqui em tudo. Veja o exemplo de Josué. Porque Deus escolheu Josué para suceder Moisés? Porque ele não viu somente em Josué obediência, mas ele viu em Josué determinação, ele viu coragem, ele viu força, e sabia que colocando na mão de Josué a responsabilidade daquele povo,
ele iria dar conta. E Josué foi obediente toda a sua trajetória. No capítulo 5, começa pela circuncisão dos filhos. O que é a circuncisão? Você que está em casa, além da Bíblia, acompanhando, o que quer dizer a circuncisão? Circuncisão era circuncisão era um precipício que existe ao redor do pênis, uma glândula que fica pegada, e ali eles cortavam aquilo ali como forma de aliança, né? Jesus fez esse pacto com Abraão e Moisés e seguiu, né, com esse pacto de aliança, onde todos os filhos homens seriam circuncidados para ter a aliança com Deus. É como hoje se faz o batismo. Jesus aperfeiçoou a circuncisão através do batismo, né? João Batista batizava no Rio Jordão, e Jesus foi batizado no Rio Jordão para confirmar a aliança com Deus, de cumprir a sua promessa, de cumprir os seus ensinamentos, de cumprir as determinações que Deus tinha feito. Então, naquele tempo, um pacto que Deus fazia com o homem era a circuncisão. Então chegou o momento de aquela nova tribo, aquele novo povo, né, que era a terceira geração, ser circuncidado. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desde o lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento nele, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de perdemeira, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedeneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibearte e Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito. Os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seu filho, a este Josué, circuncidou, porquanto estava incircunciso, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidado toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que saíram. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gigal até o dia de hoje. É isso. Deus mais uma vez mostra a Josué que era preciso fazer aquilo para que eles vivessem em santidade diante de Deus. Eles precisavam ser circuncidados, porque era um pacto de aliança que Deus fez com Moisés, com Abraão, com Moisés. E todas as gerações deveriam seguir este pacto. E aqueles que não estavam circuncidados, às vezes ficavam pelo caminho, morriam,
e eram mortos em batalhas. Então, Deus resolveu que eles deveriam ser circuncidados para ter uma proteção maior, para cumprir o pacto. E hoje, nós temos essa circuncisão através de Jesus. Jesus foi circuncidado para nos dar a vida, a liberdade. Está fora de toda lei. Está fora de toda lei, vivendo pela graça, mediante a fé, para as boas obras. Então é isso que nós temos hoje. Nós temos uma liberdade tão grande nos dias de hoje, imerecida, porque Jesus morreu na cruz por nós. E se Jesus não tivesse morrido, essa geração de hoje, como está igual à geração de Noé, não estaria mais este mundo existindo. Porque quando Deus destruiu o povo do mundo, Deus não destruiu o mundo. A gente precisa entender que Deus não destruiu o mundo. Deus não destruiu o que ele fez, mas destruiu o que ele criou, que foi o homem. Estava mal, estava ao extremo. Foi preciso ali Deus intervir para que a geração que viesse fosse de Noé, né? Mesmo sabendo Deus que iria se corromper de novo, porque a família de Noé era casada com outras mulheres de outras tribos, então não tinha o temor de Deus, não tinha a presença de Deus, então sabia que dali também iria existir, mas como a geração estava tão horrível, tão pecaminosa aos olhos de Deus, que estava demais, ele resolveu exterminar. Assim também será nos nossos dias. É preciso que a gente entenda. Jesus profetizou dizendo que como foi nos tempos de Noé, assim também será a sua vinda nos tempos de hoje. Certo? Então, uns será levado e outros será deixado. Então é preciso que a gente entenda até nessa questão, levado e deixado. Né? Gente que sonha em ir para o céu. Né? Deus não fez a terra para não ser habitada. É preciso entender isso. A gente vai lendo a Bíblia e a gente vai entender que Deus fez a terra para ser habitada. Em 2 Pedro, ele explica que a terra vai ser queimada e purificada, 7 palmos, para depois Deus implantar a sua nova Jerusalém. Aí não vai existir mais pecado de qualidade nenhuma, porque Satanás está aniquilado, está destruído. Né? Ele está nas profundezas da terra. Né? O que é que tem na profundeza da terra? Fogo, lavas, o vulcão, quando ele entra em erupção, que bota aquele fogo todo para fora, vem de onde? Da crosta terrestre, lá das profundezas da terra. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa entender também um pouco de geografia, para saber porque há aquelas explicações que Jesus dá nos seus sermões, né? Quando se fala de inferno, quando se fala de Satanás, é preciso a gente entender tudo isso, né? Então, a gente vai estudando a Bíblia e a gente vai aprendendo, certo? Então, o Antigo Testamento tem tudo com o Novo. Por isso que a gente está no Antigo Testamento, estamos estudando a palavra. Estamos no livro de Josué, e Josué, ele tem um significado. Toda a Bíblia, ela tem um significado com a vida de Jesus. Por quê? Jesus estava presente no início da construção do mundo até a sua morte, presente com nós, e ainda continua presente, né? Jesus nunca deixou de estar presente conosco. A gente é que deixa de estar presente com Jesus. Então, aqui esse povo precisava ser circuncidado, para que eles tivessem um contato direto com Jesus, com Deus, sobre a proteção de Deus na vida dele, nas batalhas, nas caminhadas, até a terra prometida. E Josué era o seu grande líder e deveria fazer isso, circuncidar a todos, e assim o fez. Então, ainda no capítulo 5, é celebrada a Páscoa. Lembre-se que a primeira Páscoa foi celebrada na última praga do Egito, quando o anjo da morte ia passar, levando todos os primogênitos. Mas Deus já começa ali, fazendo a primeira Páscoa, quando manda matar um carneiro sem mancha, sem nada,
os sangues sendo expelidos nos umbrais da porta, né, a carne sendo bem assada e comida com ervas amargas. Instituiu Deus a primeira Páscoa. E dali em diante sempre eles faziam a Páscoa, né? E aí chegou o dia da Páscoa. E Josué celebra a Páscoa, né? Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gigal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães e asmos e cereais tostados. Comeram nesse mesmo dia. No dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Deus, estando Josué ao pé, Deus aparece a Josué, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, sem estar embainhada, né? Uma espada nua. Chegou-se Josué e ele disse-lhe: És tu dos nossos ou dos adversários? Respondeu ele: Não sou. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz, meu senhor, ao seu servo? Respondeu o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez assim Josué. Então, Josué estava diante de uma dificuldade tremenda, né? Ele fez a Páscoa, cumpriu todo o ritual da Páscoa, né? E Deus cessou o maná que mandava todos os dias. Dali para frente, os frutos da terra iam sempre estar presentes e ele iria comer, porque Deus tinha permitido que ele comesse de todos os frutos da terra. Então, o que era proibido, Deus liberou para que eles comessem, deixou de ser proibido, né? E daí diante, Josué se encontra com o quê? A muralha de Jericó. Teria que passar por Jericó para seguir a caminho da terra prometida. E Josué, olhando para aquela muralha, e ele achava impossível passar por ela. Mas ele sabia que tinha Deus. E ele sabia que nesse momento da grande muralha que estava diante dele, ele deveria colocar o joelho no chão e orar. E nesse momento que ele se eleva a um lugar mais alto para orar, ele encontra o quê? Um anjo com a espada desembainhada, trazendo a mensagem de Deus, dizendo que Josué não tivesse medo. E dizendo: tenha fé, tenha coragem, porque Deus te mandou para que tu fosse diante. E aí, no capítulo 6, que nós iremos estudar na próxima semana, no capítulo 6, a gente vai estudar na próxima semana, 6, 7, a gente vai estudar na próxima semana, então a gente vai ver a grande batalha que Josué travou durante 7 dias, certo? Durante 7 dias. Deus determinou tudo o que Josué deveria fazer através do anjo. Que ele não tivesse medo, porque Deus tinha mandado ele tivesse ânimo e acreditasse. E assim Josué fez. Então na próxima semana a gente vai ver que Josué vai fazer o círculo, o chamado círculo de Jericó, onde você caminha ao redor, né? Foi isso que eles fizeram, ao redor, durante 6 dias, dando uma volta. E no último dia,
Talvez não esteja assim ensinado a vocês, porque se fala em 7 voltas ao muro de Jericó, mas a palavra diz que no último dia, os 6 dias foi cada dia uma volta, mas o 7º dia foram 7 voltas, até a destruição do muro pelas mãos de Deus, ao som das trombetas tocada pelos sacerdotes. Então a gente vai ver isso na próxima semana, esse relato que a Bíblia nos traz de Deus fazendo com que o seu povo chegasse até a terra prometida. A grande muralha que Josué olhou e viu a dificuldade de entrar nela, nós temos nos dias de hoje. Nós temos em nossa vida grandes muralhas que às vezes a gente acha impossível de vencê-la. Mas Josué não desanimou, Josué não se intimidou com aquela muralha, Josué não teve medo, mas ele foi buscar a quem ia lhe dar a providência, a quem ia lhe ajudar, a quem ia fazer aquela muralha ser derrubada, e ele pudesse entrar em Jericó e dominar aquela cidade. E na nossa vida de hoje? Será que a gente tem muralhas? Será que as muralhas na nossa vida, ela não é constante? Mas se a gente acha que não pode vencer as muralhas, a gente tem que se lembrar que se a gente tiver com Deus, obediência a Deus é seguir a sua palavra, é seguir os seus ensinamentos. Se você é uma pessoa obediente a Deus, não vai existir muralhas que você não passe, que você não derrube com as mãos de Deus caminhando em sua frente, com Deus caminhando em sua frente. Eles atravessaram o Jordão, mas primeiro quem ia de frente? Deus, através da arca. Quando o Jordão se abriu, foi Deus que abriu, tirou aquela dificuldade de atravessar o Jordão, porque era muito extenso, e nadando não dava, e não tinha como você atravessar. Mas Deus estava na frente, te guiando, abriu todos os caminhos para que você passasse. E será que hoje, as dificuldades que a gente já ganhou uma grande coisa que a gente não merecia, que só um homem chamado Jesus poderia fazer isso por nós, morrer para nos dar o direito à salvação. Então é possível que a gente pare um pouco para pensar e ver, será, meu Deus, que eu mereço realmente o que Deus fez por mim? Será que a minha vida hoje aqui na terra, eu estou sendo obediente a Deus? Quando você se encontra com as dificuldades na sua vida, em que você não consegue de forma nenhuma resolver, você tem que dar uma olhada no retrovisor e ver como é que está sendo a sua vida diante de Deus. Não existe dificuldade para aquele que serve a Jesus fielmente. Elas vêm, elas parecem, mas lá na frente Deus mostra o caminho aberto, as muralhas derrubadas e o caminho livre para que você siga. Mas você tem que estar em obediência. O homem é falho, o homem falha. Eu falho, você falha, todo mundo falha. Ninguém aqui na terra é perfeito. Mas é preciso que a gente reconhecemos os nossos erros, procuramos corrigir ele para não fazer de novo, para não ficar repetindo os mesmos erros direto, porque não agrada a Deus. E a gente tem que estar de joelho. Josué se pôs de joelho, orou para que Deus desse uma solução, para que ele passasse por Jericó. E quem derrubou aqueles muros?
E quem derrubou aquela muralha? Deus. Porque as muralhas mediam mais de 6 metros de altura, né? Por uma espessura de mais de 2 metros de largura. Então, ninguém conseguia passar por Jericó. Mas Deus deu o caminho livre a Josué. Por quê? Porque Josué foi obediente. Porque Josué cumpriu da travessia do Jordão até a entrada de Jericó, a destruição do muro. Se nós hoje, começando por mim, se nós hoje obedecermos a Deus fielmente, não vai ter dificuldade em nossa vida que Ele não resolva para nós. Mas pensando bem, aquilo que você pode fazer, não coloque na mão de Deus. Aí às vezes você está com uma dor de cabeça, você vai orar pedindo a Deus que Deus cure sua dor de cabeça. Dor de cabeça, toma um remédiozinho. Você pode estar no início de uma gripe, certo? Toma um antitérmico, tá? Então existe a medicina para que a gente também possa usar delas para melhorar. Mas aquilo que é impossível, que você não consegue de forma nenhuma, que não tem solução aqui, esta você tem que entregar na mão de Deus, porque é Ele que vai lhe dar a solução para os problemas. As batalhas do dia a dia que você encontra e que você mesmo não tem condições de resolver, entregue-a na mão de Deus. Seja obediente. Não quer dizer que você ser obediente a Deus, seguir os ensinamentos de Jesus, você não vai ter problema. Vai e ter muito. Porque o inimigo que anda ao nosso redor está todos os dias tentando nos tragar, nos pegar. É por isso que Jesus diz: não pensais que no mundo não há vez de passar por aflições. Haverá sim aflições em nossa vida. Mas ele diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele dá essa esperança que, seguindo a Jesus, seguindo a ele, Jesus, nós também venceremos o mundo. É difícil nesse mundo você servir a Jesus? É difícil, mas não é impossível. Basta você ser determinante na sua vida, certo? Porque a palavra diz que o mundo jaz do maligno. Então o que você vai fazer num mundo que é Satanás que domina? Você fazendo a vontade dele. Você tem que seguir o caminho da salvação, que é Jesus. Tanto você como eu, como todos. Então, não existe dificuldade para aquele que está na presença de Deus. Mas é preciso obediência. Obediência aos ensinamentos. Certo? Então, aquelas dificuldades que Josué teve, todas foram vencidas porque ele estava na presença de Deus. Então, que nesta manhã de sexta-feira, cada um de nós que temos a Bíblia em casa, quem não tem, compre, para começar a ler e entender o que é que Jesus quer da nossa vida. Jesus não quer muita coisa de nós, não. Jesus só quer que a gente seja obediente a Ele, até porque a gente não tem nada para dar a Deus. Mas Ele tem tudo para dar a gente, que é a salvação. Mas só depende de mim e de você, ouvinte. Então que Deus possa, nesta manhã, estar colocando na nossa mente, no nosso coração, o desejo de ser obediente a Deus e servir a sua palavra fielmente. Então é esse o nosso compromisso aqui na terra. Transmitir a palavra de Deus, levar a Bíblia ao coração das pessoas, porque é o nosso manual de regra e salvação. Por isso queremos, nesta manhã, Senhor, agradecer a todos os nossos ouvintes por mais uma realização do nosso programa. Que os ouvintes continuem lendo durante a semana a Bíblia, tirando dúvidas, certo? O programa vai continuar no ar durante toda a semana pelo Folha Itaenguense e o YouTube. Então vocês vão ter toda a possibilidade de ouvir o programa, assistir o programa e poder, junto com sua Bíblia, tirar algumas dúvidas. Eu quero nesta manhã agradecer
a todos os nossos ouvintes do nosso programa Estudando a Palavra de Deus, e que o Senhor Jesus Cristo deixe um beijo da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos os nossos ouvintes. Deixe também um beijo da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos os nossos irmãos evangélicos, todos os nossos irmãos católicos. Deixe um beijo da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a toda a minha família e os familiares de todos os ouvintes deste programa Estudando a Palavra de Deus. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer, Senhor meu Deus, por mais uma realização deste programa Estudando a Palavra de Deus. Que o Senhor possa, nesta manhã, estar abençoando todos os nossos ouvintes, todos os nossos familiares, dando um dia de muita paz, de muita tranquilidade, e que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Um bom dia a todos. Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece.